Bom dia, Bom dia, Raimundo. tudo bem com vocês, meninas? Tudo bem com você? Tudo jóia? Bom dia, Clarice. Espera um pouquinho, os colegas vão chegando aos poucos. Bom dia, Eduarda. Bem, então vamos iniciar a aula de hoje, continuando com o nosso conteúdo revisional. Uma vez que já terminamos de revisar todo o conteúdo de literatura, vamos revisar agora os principais elementos dos conteúdos de linguagem, que devemos estar bem afiados com relação a isso para o terceiro ano. Então, vou compartilhar com vocês a tela para que nós possamos visualizar melhor. Só um minutinho. Então, vamos revisar o conteúdo chamado funções da linguagem. O que são as funções da linguagem? Sempre quando nós nos comunicamos, seja por meio de texto, escrito, ou por meio da linguagem oral, nós temos uma intenção comunicativa. Nunca uma fala é feita sem uma intencionalidade. E as funções da linguagem lidam exatamente com as intenções de cada tipo de comunicação. Antes de pensar em funções da linguagem, é preciso pensar em quais são os elementos da comunicação. Os elementos da comunicação são o emissor, aquele que transmite a mensagem, o receptor, aquele que recebe a mensagem, o canal, o meio virtual ou físico pelo qual a mensagem é transmitida. O código é o tipo de linguagem utilizada na comunicação. O referencial é o assunto, né? E temos dois fatos importantes na comunicação. O primeiro é a codificação. O que é codificar? É quando o emissor, ao falar ou ao escrever, transforma o seu pensamento em linguagem. Então, essa transformação do pensamento em linguagem é chamada de codificação. Muitas vezes, você, quando vai escrever um texto, tem a ideia muito bem clara na sua cabeça, mas não consegue escrever. Ou seja, você não conseguiu codificar, transformar o seu pensamento em palavras. Às vezes acontece também
de alguém fazer uma pergunta e você dizer, eu estou com a palavra na ponta da língua, mas não sai. Outro exemplo de dificuldade na codificação. Ou então, quando você tem um professor que tem muito domínio sobre um conteúdo, mas que não tem facilidade para passar aquele conteúdo. É também uma dificuldade de codificação, de transformação do pensamento, das ideias em linguagem. Então, a didática está muito ligada ao processo de codificação, assim como também a escrita. E o que é a decodificação? É exatamente quando alguém transmite uma mensagem a você, você precisa interpretar essa mensagem. E muitas vezes a decodificação é um processo complexo, porque você vai decodificar o que você recebeu com base no que você já sabe sobre aquele assunto, com base nos seus preconceitos com relação àquele assunto, com base no seu repertório de conhecimentos sobre a área. Então, nunca que a decodificação é um processo neutro, imparcial. Nós sempre decodificamos a partir do que nós já conhecemos. Por isso que muitas vezes, quando duas pessoas que assistem a um filme, por exemplo, uma tem uma interpretação, outra tem outra interpretação, uma pessoa entende um texto de uma forma, a outra entende de outra forma. Significa que ambas as pessoas tiveram formas de decodificação diferentes. Então, é importantíssimo pensar que cabe ao emissor codificar e cabe ao receptor decodificar. E é exatamente ao decodificar o texto que o receptor transmite, aliás, cria sentido a partir desse texto. Então, uma vez que nós vimos quais são os principais elementos da comunicação, fica fácil, então, entendermos quais são as funções da linguagem, porque cada função da linguagem está relacionada a um dos elementos da comunicação. Então, o que são as funções da linguagem? São as formas como cada indivíduo organiza sua fala, dependendo da mensagem que se quer transmitir. A linguagem pode ser usada para expressar sentimentos, para informar, para influenciar outras pessoas, etc. Então, tudo depende da intencionalidade. Mas por que estudar as funções da linguagem em português? Muito simples, porque é fundamental para a interpretação de texto. Cada texto, cada tipo de texto tem uma função da linguagem predominante. Então, se você entende qual é a função da linguagem que predomina naquele texto, você já sabe muito facilmente como interpretá-lo. E quais são, então, as funções da linguagem? São 6. A função da linguagem mais usada é a função referencial ou denotativa. A intencionalidade dessa função é muito básica, é transmitir uma informação objetiva, expondo dados da realidade de modo objetivo. Não faz comentários. Geralmente, o texto apresenta-se na terceira pessoa do singular ou plural, pois transmite impessoalidade. Então, vejam que, quando um texto tem a função referencial, nunca escreve em primeira pessoa. Eu, nós. É sempre de forma impessoal e nunca dando opinião, sempre transmitindo informações. A linguagem é denotativa, ou seja, não há possibilidade de outra interpretação além daquela que está exposta. Em alguns textos, é mais predominante essa função. Então, quais são os textos que podem aparecer em questões de Enem e de outras provas e que exigem que você saiba que é referencial? Textos científicos, jornalísticos, técnicos, didáticos ou correspondências comerciais.
Então, diante desses tipos de textos, nós sabemos que estamos em face de textos com linguagem referencial. Então, se esses textos aparecem se esses textos possuem essa função, qualquer questão de Enem em que esses textos apareçam, a opção a ser marcada é aquela que indica informar, apresentar, comunicar. Exemplo: é bem sabido que o ponto de ebulição da água ao nível do mar é igual a 100 graus Celsius. No entanto, se fervermos a água em Brasília, o vapor da temperatura de ebulição será um pouco menor, aproximadamente igual a 98,3 graus Celsius. Isso ocorre porque Brasília possui uma altitude acima do nível do mar, possuindo uma pressão atmosférica menor e, com isso, o ponto de ebulição da água também será menor. Então, esse exemplo é de um texto referencial ou denotativo, no qual o autor não dá opinião, apenas transmite informações, dados. Então, é muito importante entender, porque às vezes aparece um texto numa questão de Enem e entre as opções está persuadir, argumentar, informar. O verbo correto para aquela resposta será certamente informar, nunca persuadir, convencer, porque o texto é referencial. Temos ainda a função da linguagem chamada emotiva ou expressiva. No caso dessa função da linguagem, o objetivo é sempre transmitir emoções de quem fala. Então, a mensagem aqui é subjetiva e é centrada no emitente, na pessoa com que fala. E, portanto, apresenta-se na primeira pessoa do singular. A pontuação, ponto de exclamação, interrogação e reticências é uma característica da função emotiva, pois transmite a subjetividade da mensagem e reforça a entonação emotiva. Essa função é comum em poemas ou narrativas de teor dramático ou romântico. Então, onde você tem exemplos dessa função emotiva? Em poesia, em cartas, mensagens de WhatsApp, em que a pessoa relata os seus sentimentos, as suas emoções. Então, em depoimentos, nesses tipos de textos, o que está em enfoque é a pessoa contando de si própria, não de outra pessoa. Então, ela vai sempre dizer de seus sentimentos. Por isso, é função emotiva ou expressiva. Exemplo. Aqui o trecho de uma canção. Devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer. Devia ter arriscado mais e até errado mais. Ter feito o que eu queria fazer. Queria ter aceitado as pessoas como elas são. Cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração. Então, é um trecho da canção Epitáfio, no qual o eu lírico fala de si próprio, do que ele deveria ter feito. E já é tarde demais porque já morreu, né? Então, vejam que aqui o enfoque está nos sentimentos, está na sensação que o eu lírico tem em relação à sua vida. Então, vejam a diferença. No caso da função referencial, o enfoque está no conteúdo. Aqui o enfoque está no emissor. Temos a função poética, que é muito parecida com a função expressiva, mas no caso da função poética, o enfoque não está no eu. Está em quê? Em expressar-se criativamente através de textos marcados pelas escolhas das palavras, da sonoridade, do ritmo, além de elaborar novas possibilidades de combinações dos signos linguísticos. É presente em textos literários, publicitários e em letras de música. A função poética, então, é aquela que tem como objetivo não transmitir uma informação,
não é convencer ninguém, é simplesmente utilizar a linguagem de forma criativa, com o uso de figuras de linguagem, com o uso de vocabulário, jogos de palavras, etc. E esse tipo de função aparece, evidentemente, na literatura e aparece também na publicidade. Por quê? Os textos publicitários são muito criativos. E essa criatividade é uma marca da função poética. Então, sempre que você vir textos publicitários ou literários que tenham esse enfoque na linguagem, você tem a função poética. Um exemplo. Chiquita bacana, lá da Martinica, se veste com uma casca de banana nanica. Não usa vestido, não usa calção. Inverno para ela é pleno verão. Existencialista com toda razão, só faz o que manda o seu coração. Então temos aqui um trecho de uma música de carnaval que fez muito sucesso lá na primeira metade do século XX, na qual se criticava os costumes das mulheres feministas que estavam usando agora calça comprida, estavam cheias de ideias e não se deixavam submeter aos homens. Então, é claro que, como canção de carnaval, tem caráter crítico, então aqui critica exatamente essa mulher senhora de si. Mas observem que o objetivo aqui não é informar nada, não é convencer ninguém de nada, é simplesmente usar a linguagem de forma criativa, fazendo comparações, usando figuras de linguagem, a rima, os versos, tudo então indica que temos uma função poética. Evidentemente que a função poética pode parecer, às vezes, com a função emotiva, quando você tem um poema em que o eu lírico fala de si próprio. Aí, no caso, você tem as duas funções. É importante saber que nem sempre as funções da linguagem aparecem isoladas. É muito comum que um mesmo texto tenha mais de uma função, porém sempre tem aquela que prevalece. A função conativa ou apelativa tem o objetivo de influenciar o receptor por meio de uma ordem, então, há uso de vocativos, de chamamento, né? Sugestão, convite ou apelo, por isso chamada de função apelativa. Os verbos costumam estar no imperativo, vem para a caixa você também, ou conjugados na segunda ou terceira pessoa. Você não pode ficar fora dessa. Esse tipo de função é muito comum em textos publicitários, em discursos políticos ou de autoridade. Exemplo, faz um 21. Então, a função apelativa ou conativa é aquela na qual o enfoque está no receptor. O texto conversa com o receptor, se dirige a ele. Você, faça isso, faça aquilo, compre isso, compre aquilo. Porque o objetivo da função apelativa ou conativa é fazer com que o receptor tome uma atitude. E, geralmente, é uma atitude de comprar algo. Então, por isso, essa função da linguagem aparece demais em textos publicitários, que tem como objetivo convencer o receptor de que ele precisa comprar aquele produto, de que ele precisa tomar aquela atitude, de que ele precisa se conscientizar diante de uma situação. Então, vimos aqui mais uma função da linguagem muito presente na publicidade. Uma que nós tínhamos visto, a poética. Outra é a apelativa, que é mais usada ainda, uma vez que toda propaganda se dirige ao receptor. A função fática tem como objetivo estabelecer uma relação com o emissor ou receptor, um contato para verificar se a mensagem está sendo transmitida ou para dilatar a conversa.
Quando estamos em um diálogo, por exemplo, dizemos ao nosso receptor, está entendendo? Estamos utilizando esse tipo de função. Ou quando atendemos o celular e dizemos oi ou alô. Então, a função fática é simplesmente aquela que faz com que ocorra a comunicação. Num texto, você entende que a linguagem fática é utilizada quando você tem travessões indicando falas ou aspas indicando falas, porque a função fática é exatamente a conversa. Exemplo aqui. Oi, gata. Me chama de tabela periódica e diz que rola uma química entre a gente. Então é muito comum, primeiro, aqui você tem o vocativo, você se dirige à pessoa e você conversa, puxa assunto. A função fática tem exatamente esse compromisso de manter uma conversa. E muitas vezes é necessário que se faça o uso da função fática quando você está num ponto de ônibus com mais uma pessoa. E aí você precisa estabelecer alguma comunicação, né? Aí você comenta, tá demorando o ônibus, né? Tá frio, será que vai chover? Então, esse tipo de pergunta, geralmente pergunta muito descompromissada, tem a intenção de estabelecer uma comunicação. Ou então, quando você encontra um amigo e diz, oi, tudo bem? É claro que você não tem interesse em saber da vida da pessoa, mas você pergunta tudo bem justamente para estabelecer uma comunicação. Porque é desagradável você chegar a uma pessoa, você chegar a um amigo e dizer, fulano, me empresta um dinheiro. Não, você começa, oi fulano, tudo bem? Quanto tempo? E vai conversando, daí você entra no assunto do dinheiro que você quer emprestado. Então, isso é função fática. É estabelecer a comunicação e manter essa comunicação. Porque muitas vezes nós participamos de comunicações que não são bem-sucedidas, principalmente em contexto de paquera, por exemplo. Você manda uma mensagem de manhã para a pessoa de quem você está afim. Oi, tudo bem, linda? E manda um monte de coraçãozinho. Ela responde tudo. Então, ela não quer se comunicar, porque quando uma pessoa quer se comunicar com a outra, ela participa de um código de comunicação no qual você diz, oi, tudo bem? O que a pessoa deve responder se ela quer manter uma comunicação? Não é responder tudo, ela tem que responder tudo, e você? Como que você está? Aí você vai e responde de novo. Olha, estou muito bem. E como foi o fim de semana? Aí a pessoa diz, nossa, meu fim de semana foi excelente. Fui ao sítio, nadei muito. E o seu, como foi? Ah, o meu também foi muito. Assim que mantém a comunicação. Algumas pessoas dizem, eu sou péssimo para manter assunto. Mas não é difícil manter assunto. É simplesmente você repetir a pergunta que a pessoa te fez, direcionando para ela. Se a pessoa perguntou como foi o seu fim de semana, você sabe que para ela é interessante saber do fim de semana, então você vai devolver a pergunta. O meu foi assim, assado, e o seu, como foi? E assim a conversa vai acontecendo, né? Agora, se você manda mensagem para alguém, a pessoa visualiza e não responde, ela já quebra o pacto de comunicação. E aí você manda outra mensagem, outra e mais outra, e a pessoa não responde. Então você está participando de uma comunicação que, na verdade, não existe, porque o interesse em comunicar aqui é unilateral. E muitas vezes a gente tende a participar dessas comunicações muito movidos por ansiedade, interesse, mas é preciso ficar muito atento ao que o receptor tem para dizer a você ou para não dizer, caso ele não queira se comunicar. E temos a função metalinguística. O que é essa função? O emissor explica um código usando o próprio código. O que é o código? Como eu disse mais cedo, codificar é transformar o pensamento em linguagem. Para isso, nós usamos a língua, nós usamos um tipo de texto,
Então, por exemplo, quando um poema fala da própria ação de fazer um poema, nós temos a função metalinguística. Vejamos aqui um poema. Uma palavra, outra mais, e eis um verso. 12 sílabas a dizer coisa nenhuma. Esforço, limo, devaneio e não impeço que este quarteto seja inútil como a espuma. Então, temos aqui um poema que trata exatamente do que é um poema. Isso é a metalinguagem. É a língua falando de si próprio, de si própria. E claro que é um tipo de função da linguagem menos usual, mas que aparece muito na literatura e também em textos publicitários. Então fica claro para a gente aqui o quanto a publicidade exige criatividade. A função metalinguística, muito usada na publicidade. A função conativa ou apelativa, muito usada na publicidade. E a função poética também. Então, digamos que é, junto com o texto literário, aquele no qual as funções da linguagem são empregadas de forma muito criativa. Daí a quantidade de questões de Enem voltadas para a função metalinguística. Então, aqui vemos como cada função da linguagem está relacionada a um dos elementos da comunicação. Qual é a função da linguagem que está ligada ao destinador ou emissor? É a função expressiva ou emotiva. Ele fala de si próprio. Em contrapartida, qual é a função da linguagem ligada ao destinatário ou receptor? É a função apelativa ou conativa, na qual eu não falo de mim, eu falo para você. Qual é a função da linguagem ligada ao assunto, à mensagem? É a função referencial. E qual é a função ligada ao contato? A função fática, a manutenção da conversa. E a função ligada ao código é a metalinguística. Então, cada função da linguagem está relacionada a um dos elementos da comunicação. Para ficar claro, para ficar mais clara a questão da função da linguagem, eu vou passar aqui alguns vídeos nos quais uma ou outra função da linguagem é expressa, para que a gente adivinhe, com base no entendimento dessas funções da linguagem. Só um minutinho. Então, vamos identificar qual é a função da linguagem presente aqui nesse vídeo. Antártica Sub-Zero é uma cerveja gostosa além da conta. Mas pelas normas da propaganda brasileira, não se deve mostrar ninguém tomando cerveja no comercial. Então não posso tomar? Agora não. Nem eu que está visitando o Brasil? Não. Nem eu que caí de paraquedas nessa história? Não. Nem eu que fui salva. Também não. Nem eu que sou uma celebridade. Não. Ainda não. Nem eu que tô aqui em cima. Não pode. Nem a gente que tá aqui longe? Não. Nem eu que tô aqui há quase 2 anos? Agora que tá acabando o comercial, pode ir abrindo. E você consegue resistir?
Antártica Sub-Zero, gostosa além da conta. Se for dirigir, não... Então, temos aqui nessa propaganda quais funções da linguagem? Alguém perguntou, a Eduarda disse que não entendeu bem a função da metalinguagem. Agora fica mais tranquilo de você entender. Quais são as funções da linguagem presentes nessa propaganda de cerveja aqui? Veja que é uma propaganda de cerveja, na qual a própria propaganda é o objeto é o assunto. É uma propaganda que fala sobre a propaganda. Veja, se é uma propaganda que diz, olha, numa propaganda de cerveja não pode beber cerveja mais por isso, por isso, por isso. Ah, mas eu não posso? Não, nem eu não. Agora que a propaganda está acabando, você pode beber. Uma propaganda, então, trata do que é uma propaganda. Isso, Eduarda, é a função da metalinguagem. Isso é metalinguagem. É um tipo de texto, e a propaganda é um texto, que fala exatamente sobre ele, sobre esse texto, sobre o processo sobre o processo de construção de uma propaganda. Então, temos aqui a função metalinguística. Mas temos ainda outras funções. Nós temos um diálogo entre o narrador e os personagens. Se eu tenho uma conversa entre o narrador e as personagens da propaganda, eu tenho a função fática. Isso. E então, vejam como as funções da linguagem são muito empregadas em propagandas. Eu vou apresentar outra propaganda para ficar mais clara essa relação entre essas funções da linguagem. Então, observem aqui como a metalinguagem é muito clara. Então, temos aqui uma propaganda do Banco do Brasil e como essa propaganda utiliza as funções da linguagem. Ela começa explicando como são as propagandas de banco. Então, falando mal das propagandas, que são chatas, cheias de números que ninguém entende, sempre aparece alguém com uma pasta vazia e andando com aquela pasta como se fosse importante. Então, veja que curioso, é a propaganda falando do que é a propaganda. Justamente para mostrar que no Banco do Brasil é diferente. Isso é a metalinguagem. É aquele tipo de texto que fala exatamente sobre um tipo de texto. Ele usa o código, que é aqui a linguagem de propaganda, para falar da própria propaganda. Então, aqui temos claramente a metalinguagem. É claro que temos outras funções da linguagem, como a apelativa, na medida em que a personagem fala com você que está assistindo. E temos ainda a função referencial, porque há alguma explicação. Mas o enfoque básico aqui é claramente a função apelativa, a função metalinguística. Só um minutinho. Vejamos aqui agora mais uma função da linguagem.
tentarmos adivinhar, temos pouquíssimo tempo, mas tentar adivinhar qual é a função da linguagem predominante aqui. Agora eu quero falar com o Gatinho. O Gatinho é a primeira vez que vem aqui no programa. Você é a primeira vez, Gatinho? Vem cá, então. Não, calma, depois eu falo com todo mundo, tá? Vem cá, Gatinho. Qual é teu nome? Qual é teu nome? Com muito amor e prazer. Quantos anos você tem anos? E para você 6 anos? Tá gostando de vir aqui no programa a primeira vez? Tá? Você que quis vir aqui, você falou com a mamãe, como é que foi? Não pense nunca que está perdida, pois esse mundo é todo seu, mulher. Eu queria nascer, só que de outro jeito eu vi nascer. Ah, tá, aí você quis vir no programa. É? Então tá, espero que você goste, tá bom? Um beijo. Um clima muito envolvente de luz, fantasia e amor. Vive um momento feliz e magia de... Bem, temos aqui uma situação de um programa de televisão, Angélica, né? E qual é a função da linguagem predominante aqui, nessa cena? É uma conversa. E quando temos uma conversa, qual é a função da linguagem que nós temos? Só pode ser a função fática. E ocorre muito em entrevista, como foi o caso em que a apresentadora vai conversar com uma criança e pergunta por que a criança foi ali ao programa dela. E a criança responde que, na verdade, não queria ali, queria ir na Xuxa, mas que não deu certo, a mãe não conseguiu, né? E ela acabou indo ali mesmo, já que não tinha outra escolha. Então, aqui é a função fática, é a manutenção da comunicação. E cabe ao comunicador, no caso aqui, apresentador, ficar instigando a pessoa a responder. Ser apresentador exige essa capacidade de comunicação, porque muitas vezes o entrevistado ou tem muita vergonha, ou responde de forma muito monossilábica e não desenvolve assunto. Cabe, então, ao entrevistador instigar a pessoa a ir falando, né? E acontecem cenas como essa. Eduarda pergunta se quando eu me apresento a alguém é uma função metalinguística. Quando você se apresenta a alguém, você está falando de si próprio. Então, você está usando a função expressiva. Olá, eu sou fulano de tal, eu moro em tal cidade, eu sou assim, assado, eu gosto disso. Então, você está usando a função expressiva ou emotiva, uma vez que você fala de si próprio. Bem, no próximo encontro, nós faremos exercícios sobre as funções da linguagem para que fique mais claro para nós, já que a aula está acabando aqui, e é fundamental. A função da linguagem é a matéria mais importante para prova de Enem, com relação a linguagens, porque é a base de tudo. Sem saber as funções da linguagem, você não consegue interpretar